pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando aí dos nossos vídeos sobre o sistema nervoso, né? Agora, nós estudamos até agora todos os nervos cranianos, começamos a estudar os nervos espinais, já estudamos lá no vídeo passado o plexo cervical, certo? Agora a gente vai estudar um plexo bastante importante e bastante complexo também, que é o plexo braquial, tá? A gente vai ver que ele tem características super interessantes, ele forma fascículos, troncos, mas aparentemente ele é bem complexo de se entender. Mas se você estudar ele algumas vezes, você fizer um esquema, tenta desenhar isso no papel, você vai ver que não é nada absurdo. Combinado? Ele é um plexo bastante importante, que ele vai inervar todo o nosso membro superior, né? Então todos esses movimentos finos, toda a nossa sensibilidade, toda vem por esse plexo braquial. Então ele é extremamente importante. Combinado? Vamos lá então? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça, deixa aqui no comentário que eu te ajudo. Combinado? E se você estiver gostando, deixa aqui o seu joinha. Combinado? Então tá bom. Vamos lá assistir o vídeo? Vamos? Vamos continuar então aí nos nossos vídeos sobre o estudo dos nervos? Até agora nós estudamos lá nervos cranianos, começamos a estudar os nervos espinais, vimos o plexo cervical, agora vimos lá que o principal nervo era o nervo frênico, certo? Que vai inervar o diafragma. Agora a gente vai estudar um plexo que é um pouco mais complexo, que é o plexo braquial, e a gente vai ver alguns dos ramos dos principais nervos desse plexo braquial. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos devagar, porque é um estudo complexo, tá? Aparentemente ele é difícil, mas se você estudar, fizer uns esqueminhas, desenha esse plexo algumas vezes, que você vai pegar e vai ver que não é tão difícil assim. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar a falar primeiro de onde ele é formado, certo? Quais são os componentes que formam, quais os nervos que vão formar esse plexo cervical. Braquial. O plexo braquial, ele vai ser formado lá, a gente viu que o cervical era formado lá, né, pelos primeiros ramos cervicais, certo? C2, C3, C4, um pedacinho de C1, certo? Agora aqui, o plexo braquial, ele vai ser formado por C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, de C5 até T1. Ele pode ter aí um componente lá de C4 e também de T2, tá? Mas os principais, os que são mais frequentemente encontrados, são de C5 a T1, certo? Eles, como todos os nervos espinais, são mistos, tá? Logo após ali, né, o tronco nervoso, ele vai dar pra gente duas divisões. A divisão posterior, como eu já comentei com vocês, vai para os músculos do dorso, tá? E a divisão anterior é ela que vai dar a origem ao plexo, tá? Ela que vai dar a origem aos principais nervos, tá? Então a gente vai estudar alguns aí, tá? Então, por exemplo, aqui, músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano, nervo ulnar, os cutâneo medial do braço, do antebraço, tá? Esses são aí alguns exemplos de nervos que nós vamos estudar aí, como eles são formados pelo plexo braquial. Combinado? Vamos começar então a ver como que esse plexo se organiza, tá? Ele é um dos mais complexos, né, em organização, porém, ele é um dos mais fáceis da gente entender, porque ele é bastante organizado. Vamos ver isso então. Então, olha aqui, ó. Para começar, a gente viu lá, né, agora, que a gente falou que ele é formado pelos ramos de C5 a T1, certo? Ele pode ter uma contribuiçãozinha lá de T12 e C4, certo? Então, vamos ver aqui, ó. C5, C6, C7, C8 e T1, tá certo? Então, esses são os principais ramos aí dos ventrais dos nervos espinais, certo? C5, C6, C7, C8 e T1. Então, olha aqui, ó. Tem uma contribuição de C4 e pode ter uma contribuição de T12. Então, o que acontece? Esses nervos, olha, eles virão e eles vão se juntar, certo? Então, olha aqui, ó. C5, C6, C7, certo? C8, T1 aqui. Tudo bem? Eles vão se juntar e vão formar
troncos, tá? Como que vai acontecer isso? Olha aqui. C5 e C6 vão se juntar e formar um tronco, chamado de tronco superior, certo? Lá com a sua contribuiçãozinha de C4. C7 não se junta com ninguém, tá? Ele se acha demais, então ele vai e forma sozinho um tronco médio, C7, né? E aí C8 e T1 também se juntam com a contribuição lá de T12 e vão formar um terceiro tronco chamado de tronco inferior. Então a gente tem um tronco chamado de superior, um médio e um inferior, certo? Então, superior, médio, inferior. Terminologia anatômica imperando aqui, certo? Esses três troncos. Vamos ver isso então? Então, olha aqui, ó. Então, a gente tem aqui, lembrando lá do slide anterior, lá, certo? Os nervos, ó, C5, C6, C7, C8, T1, certo? A gente viu lá que C5 e C6 se juntam e formam um tronco, olha, tronco superior, certo? C7 se acha, então ele vai sozinho, certo? C8 e T1 se juntam e formam aqui um tronco inferior. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte aí, certo? A gente tem a junção de C5 e C6, C8 e T1. Tudo bem? Formou aí os três troncos, superior, médio e inferior. Tudo bem? Aí quando a gente olha nessa imagem aqui, a gente já começa a perceber que esses troncos, eles vão dar origem a dois ramos, né? Cada um deles vai dar origem a dois ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. Então veja aqui, ó, o tronco superior se divide lá, ramo superior, ramo anterior, ramo posterior. O tronco médio também dá origem, ó, ramo anterior, ramo posterior. O tronco inferior também dá origem a dois ramos, ó, um ramo posterior e um ramo anterior. Todos eles deram origem a três ramos, certo? E esses ramos, que são esses ramos dos troncos, eles vão se organizar formando fascículos, certo? Então aqui, ó, a gente tem nervos saindo aqui, que se organizaram em troncos, que deram origem a ramos anteriores e posteriores, que vão se organizar agora em fascículos, certo? Vamos dar uma olhada nisso? Como que eles se organizam? Então, olha aqui, olha. Todos os ramos posteriores, tá? Tanto do tronco superior, tronco médio e tronco inferior, todos os ramos posteriores, eles vão se juntar todos e vão formar um único fascículo grandão lá, chamado de fascículo posterior, que vai ser formado pelos ramos posteriores. Vamos olhar isso na imagem? Então, olha aqui, ó. Nessa imagem, a gente já tá vendo aqui, né, ó, que olha lá, os troncos, certo? Todos os três ramos posteriores dele aqui, olha, se juntaram e formaram um fascículo posterior lá, que vai dar origem a alguns nervos, a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Então, os posteriores já se juntaram lá e formaram o fascículo posterior. Agora, os anteriores se comportam de forma diferente, tá? Os anteriores, ó, os dois mais de cima vão se juntar também e o de baixo vai sozinho. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Vimos lá que os posteriores formaram o fascículo posterior, ótimo. Agora, os dois ramos anteriores mais superiores, olha, eles vão se juntar e formar um fascículo chamado de fascículo lateral, tá certo? Então, relembrando lá, cada um dos troncos deu origem a dois ramos, um posterior e um anterior, cada um deles, certo? Os três posteriores se juntaram e formaram o fascículo posterior, e dos anteriores, os dois mais superiores, certo? Os dois mais de cima, os mais superiores, se juntaram e formam um fascículo lateral. Vamos ver isso aqui na imagem? Então, olha aqui, ó. Estamos cada vez mais pintando a imagem, certo? Então, vimos lá os nervos, formaram troncos, cada um dos troncos deu os ramos posteriores e anteriores, os ramos posteriores formaram o fascículo posterior, e agora os dois ramos anteriores mais superiores, olha os dois aqui, ó, eles vão se juntar e vão formar um fascículo que está mais para o lado, fascículo lateral. Tudo bem? Vamos continuar então aqui, olha, para a gente ver o que acontece com o outro ramo anterior que sobrou, certo? Então, olha aqui, olha. Então,
O ramo anterior inferior, que foi o último que sobrou, agora ele também vai sozinho, tá? E vai formar o fascículo medial. Tudo bem? Então, lembrando lá, os nervos, certo? Deram origem, se juntaram e formaram troncos. C5, C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8, D1, tronco inferior, certo? Esses troncos se dividiram em dois ramos. Ramos posteriores, que se juntaram todos e formaram o fascículo posterior, certo? Eles também deram ramos anteriores. Os dois superiores formaram o fascículo lateral, certo? E o inferior formou o fascículo medial. Vamos ver isso então na imagem? Olha aqui, ó. Na imagem, chegamos, certo? A formação completa aqui, certo? Então, a gente viu aqui, ó, os nervos formaram troncos, que deram lá os ramos, os posteriores formaram o fascículo posterior, os anteriores, os dois de cima, se juntaram e formaram o fascículo lateral, e o de baixo, o ramo inferior, anterior mais inferior, foi sozinho e formou o fascículo medial, certo? A partir de agora, a gente vai começar a ver a formação dos nervos propriamente dito, tá? Só que se atentem aqui a uma questão. Olha, o fascículo lateral e o fascículo medial, eles também se dividem e dão cada um, olha, uma contribuição aqui para formar um nervo e a gente já vai ver qual que é esse nervo, tá? Só se atentar aqui e a gente já vai estudar isso já, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse próximo slide. Aqui a gente está abordando, olha, como que, quais principais nervos cada um desses fascículos vai originar para a gente, tá? Então, por exemplo, o fascículo lateral vai originar para a gente um nervo chamado de músculo cutâneo, peitoral lateral e medial. Lembra que eu mostrei para vocês lá que ele dava um componente junto com o lado fascículo medial para formar um nervo? É um nervo extremamente importante, é o nervo mediano, tá? O fascículo posterior vai dar pra gente outros nervos, ó, axilar, radial, tóraco-dorsal, subescapular, supraescapular também, sub e o supraescapular. O fascículo medial vai dar pra gente o ulnar, a outra metade lá do nervo mediano, os nervos cutâneos medial do braço, do antebraço, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nisso então? Quais são eles? Então aqui, olha, nessa imagem a gente consegue ver esses principais nervos, tá? Então olha aqui, ó. Por exemplo, que eu falei para vocês lá do fascículo lateral. Ia dar pra gente um nervo chamado de músculo cutâneo, certo? Olha o nervo músculo cutâneo aqui. Eu falei para vocês que ele também ia contribuir lá para o nervo mediano, né? Olha ele aqui, ó, vindo formar aqui, ó, o nervo mediano, certo? Ele também vai dar lá nervos peitorais, tal, certo? Olha outro nervo principal aqui. Do fascículo posterior, a gente vai ter aqui o nervo axilar, olha o nervo radial, certo? Olha aqui, ó, do fascículo medial, a gente vai ter aqui o nervo ulnar, ó, o principal, vai ter também aqui, ó, uma contribuição para o nervo mediano, tá certo? Tudo bem? Olha aqui, ó, os cutâneos, medial e lateral do braço, certo? Esses são os principais. Tem outros nervos, professora? Tem vários outros, mas a gente, olha aqui, ó, né? Vários outros, mas a gente está dando para vocês os principais, que são os nervos aqui. Então, aqui, ó, o fascículo lateral, por exemplo, ele vai dar dois ramos terminais, digamos assim, que é o nervo músculo cutâneo e uma parte para o mediano, certo? Ó, o fascículo posterior vai dar a gente o nervo axilar, o nervo radial, tá certo? Olha o fascículo medial, vai dar pra gente o ulnar, certo? Uma parte também para o mediano, tudo bem? Então, esses são os principais nervos que são originados aí pelo plexo braquial, tudo bem? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente vê eles como eles se distribuem aí pelo membro superior como um todo, né? Olha aqui, ó, olha os fascículos dando origem aqui ao nervo mediano, né? Olha o nervo mediano descendo aqui, ó, tá vendo? Olha o nervo músculo cutâneo, certo? Olha aqui, ó, o nervo ulnar, o nervo mediano, importantíssimo, né? Passa lá no túnel do carpo, certo? Olha o nervo radial, que tem lá ramo profundo e ramo superficial, certo? Então aqui é como eles se distribuem aí no membro superior, tá certo? Esses nervos,
eles vão dar grande parte de motricidade, eles são mistos, certo? Então eles vão dar aí motricidade de vários desses músculos, da região do braço e do antebraço, e eles também vão dar a sensibilidade, tá? Então, por exemplo, lá na mão, ó, a gente vai ter o nervo principalmente mediano, ulnar e radial, dando toda a sensibilidade lá da mão, tá? Da palma da mão, a gente vai ver aí numa próxima imagem que essa sensibilidade ela é bem distribuída, tá? Então até metade do quarto dedo, a gente vai ver aí na imagem, fica mais fácil para entender toda essa distribuição da sensibilidade da mão aí. Mas os principais nervos que darão a sensibilidade da mão são mediano, ulnar e radial, tá? Vamos ver mais ou menos aí nessa imagem como que quais são os territórios de inervação, de sensibilidade desses nervos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na região mais medial, né, aqui perto da axila, a gente vai ter aqui, olha, os nervos cutâneos, medial do braço e o nervo intercósto braquial, tá? Olha aqui o nervo cutâneo lateral vai dar essa região dessa sensibilidade aí perto do músculo deltoide, tá? Ali, olha, na região mais lateral do braço, a gente vai ter o cutâneo lateral inferior do braço. Nessa região aqui anterior, né, mais medial, a gente vai ter o cutâneo medial do antebraço, tá? Na região do antebraço ainda, mais lateralmente, o cutâneo lateral do antebraço. Veja que o nome do nervo, ele vai ter muito a ver com a região ou da função dele, né? Então, olha, o cutâneo lateral do antebraço, né? Ele é parte do do nervo músculo cutâneo e ele vai estar dando a sensibilidade da parte lateral aí do antebraço, certo? Mas olha aqui na mão, né? Então a gente tem aqui, olha o nervo ulnar, certo? Nessa região mais medial aí. Olha o nervo mediano, né, dando a grande sensibilidade aí dessa face palmar, né, da mão. Ó, nessa face, o nervo radial, ele é bem pouquinho aqui, ó. O nervo mediano, ele vai contornar o dedo e vai continuar lá para trás, na sensibilidade também da parte dorsal. Olha lá, olha o nervo mediano, dando toda essa parte digital aqui, olha, tá? Olha o nervo ulnar, toda essa parte lateral aqui, certo? Olha o nervo radial. Então, tanto que quando você, por exemplo, você dorme, né, em cima, apoia o braço, né, essa região aí, apoia, você está dormindo em cima da mesa, né, lá com o braço apoiado. Aí você começa a ficar dormente. Fica dormente bem essa região aqui, né, ó, da região mais lateral, aí nos 2 dedos mais laterais, que é a região de inervação do nervo ulnar. Ele passa muito próximo da superfície ali do epicôndilo, né, medial lá do úmero. Então, ele é um nervo que fica muito próximo da superfície. Então, quando a gente apoia o braço, né, fica com o braço apoiado, a gente pode começar a sentir esse formigamento aí nessa região mais distal. Tudo bem? Certo? Deu para vocês terem uma ideia aí geral, né, de como que se organiza aí o plexo? Então, voltem o vídeo, estudem de novo, vejam essa organização aí dos troncos, dos ramos, dos fascículos, qual fascículo origina qual principal nervo, principalmente nervo mediano, radial, ulnar, músculo cutâneo, que são os principais nervos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto bastante complexo, mas que se a gente estudar algumas vezes, a gente começa a entender. Façam esse desenho do plexo, né, dessa organização aqui, olha, do plexo, algumas vezes, que vocês vão entender bem e vão gravar bem essa organização aí, de qual raiz se junta com qual, para formar qual tronco, que originam os ramos, ok? Então, tá ótimo. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o plexo lombar e depois sobre o plexo sacral. Tá ok? Então, muito obrigada pela sua companhia. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Combinado? Então, até daqui a pouquinho. Tchau!